Olá, seja bem-vindo ao programa Viva Canoas. Eu sou a Vivian Carvalho, corretora de imóveis, e junto com o jornal O Timoneiro, vou te trazer convidados e assuntos pertinentes ao mercado imobiliário. E hoje nós falaremos sobre retrofit. E para me acompanhar nessa conversa, eu trouxe dois convidados que são craques no assunto. Um deles, então, Renan Zancanaro, engenheiro e administrador de empresas, diretor da Casa Incorporações, vice-presidente de desenvolvimento urbano da SIX. E Valdir Bandeira Fiorentin, engenheiro civil, arquiteto e urbanista, diretor de projetos da Secretaria da Reconstrução Gaúcha e sócio do escritório A3 Arquitetura e Engenharia. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Gente, para começar, então, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente, um pouco da trajetória profissional e como surgiu, assim, o desejo pelo retrofit, ir para o retrofit. Certo. Bom, vou começar então. Pode começar. Então, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, Vivi, Timoneiro. Acho que é um prazer estar aqui, né? Somando, acho que tudo que a gente tratar aqui é de certa forma um incentivo para a cidade, né? Para o desenvolvimento da cidade. O retrofit surge na minha vida, né? E acho que praticamente junto na do Valdir aqui, com experiências de profissionais, como uma oportunidade de negócio, tá? Eu, pelo menos no primeiro momento, nunca enxerguei como algo conceitual, busquei isso, né? Foi uma oportunidade de negócio e onde, em vez de analisar um terreno do zero, a gente analisou a aquisição de uma estrutura, né, antes concebida para um fim, que a gente, como não tinha nenhuma ligação com o projeto inicial, enfim, a gente não sabe efetivamente, a gente suspeita de algumas coisas, mas a gente não sabe para que foi desenvolvido. E então foi como uma oportunidade de negócio. A gente olhou aquilo, imaginou o que poderia fazer já com aquela estrutura naquele estado e criou um estudo de viabilidade, né, em conjunto, né, conjunto com as empresas. E daí o retrofit entra na nossa vida. Daí a gente, né, Valdir, acho que é isso. O retrofit, aí o meu ponto de vista do retrofit, ele vem muito dessa inquietação, né, que a gente por vezes observa que o mundo ele não fica a todo momento reconstruindo as suas estruturas. Eles, por vezes, a gente pode pegar o velho mundo, a Europa, ela tá lá de pé há 2000 anos e as camadas elas estão sendo sobrepostas assim em cima daquela sociedade, né? E o retrofit ele é o instrumento utilizado para conseguir requalificar essas edificações. Então essa inquietação faz que eu seja jogado para começar a estudar um pouco mais esse assunto. E aí surgem os convites aí das incorporadoras, algumas incorporadoras que a gente teve a possibilidade de se associar para conseguir desenvolver esses estudos. Teve alguns estudos muito interessantes que foram feitos para o Renan, que ele conseguiu implementar, já tem vários aqui em Canoas, mas o primeiro que a gente trabalhou foi em Porto Alegre aí, e que foi muito legal. Mas só para... Vamos tentar só simplificar um pouco. A gente fala em retrofit, mas nem todo mundo entende o que é o retrofit. Vocês conseguem dizer um conceito assim bem básico para que todo mundo entenda? Para a gente poder... Claro. Só para as pessoas entenderem o que é retrofit, porque pode ser ainda uma coisa um pouco nebulosa assim na cabeça de alguns, né? Certo. O retrofit, ele pode ser enxergado de várias formas, né? Mas assim, eu acho que um conceito interessante é a atualização do desempenho de um edifício. Então, tu mantém o edifício, a estrutura, a casca principal dele, mas tu atualiza o desempenho dele para os tempos atuais. Por exemplo, a forma que as pessoas viviam na década de 50 é diferente da forma que as pessoas vivem hoje no século XXI. Então, como tu faz isso? É através de estratégias de requalificação desses empreendimentos para conseguir devolver isso para a sociedade com climatização adequada, com sistemas de energia seguros, com sistema de esgoto adequado. Então, ele está muito voltado a esse aspecto. Eu costumo dizer que é como se fosse uma modernização, né? Aproveitando da estrutura já construída, para trazer o imóvel o uso do imóvel para os tempos atuais. Sim. Seja, tu pode fazer isso mantendo o tipo de uso, né?
Enfim, eu tinha um prédio aqui que tinha apartamentos residenciais de grande tamanho. Eu vou mudar o uso e hoje os espaços são menores. Então eu vou dividir esse apartamento ao meio e vou requalificar ele. Né? Vou mudar sistemas de complementares que a gente chama, por exemplo, de sistema hidráulico. Eles usavam tubulação de gás, ele não tinha placa solar, enfim, cisterna. Tudo isso, né, envolve. Mas também eu posso mudar o uso dele, que é o caso desse exemplo que o Valdir está comentando, do primeira experiência deles, né, em Porto Alegre. A gente também acabou se envolvendo de certa forma, e é o X-Tay Kais Rooftop, né, do nosso amigo Kleber Sobrinho, que é um especialista no assunto também, um apaixonado, pode-se dizer assim, por retrofit, e tem revolucionado o centro de Porto Alegre, que a gente faz uma menção a ele. Que assim, era um prédio comercial no centro de Porto Alegre, e o novo uso foi transformar ele para residencial. Interessante. Inclusive, tem alguns exemplos no mundo, né? Onde, por exemplo, em alguns lugares, assim, eram galpões e foram transformados em hotéis, né? Então, teve mudança de proposta, né? Então, pelo que eu entendi, é bastante comum também no retrofit, né? Exato. Isso. Nova York foi uma referência, assim. Com a expansão, né? Com o crescimento da cidade, as indústrias foram obrigadas a se afastar para as periferias. Sim. E deixaram de legado, né, bairros inteiros industriais com grandes pavilhões. E isso foi, né, foi se dando um novo uso para trazer empresas de tecnologia. Então é muito comum, tu vê às vezes nos filmes, né? Sim. As empresas trabalhando naqueles pavilhões, com aquelas colunas redondas dentro, né? Então é um pouco daí. E aí, mas o retrofit, então, ele, de um modo geral, ele traz mais vantagens para a construção civil e para a arquitetura? Ou não necessariamente? Porque a gente não está falando de uma reforma, né? A gente está falando de pode ser uma reforma, mas é uma nova estrutura. Tu vai modernizar, então, aquilo que já existia. É mais ou menos isso, né? Eu acho só assim, ainda no assunto anterior, que tem um desdobramento do retrofit que a gente usa um conceito que é bem interessante, que é o reuso adaptativo. Que é justamente esse conceito, Vivi, que tu trouxe, de tu pegar essa estrutura e tu colocar um novo projeto, dá um novo sentido, um assim. novo sentido a ele, né? E que ele vai ter um ar de sofisticação. E aí dentro tem vários outros conceitos que tu pode trabalhar com ideia de restauro, ou simplesmente tu manter a estrutura decadente e com aquele aspecto mais destruído, assim, que também tem sua sofisticação, né? Sim. E que são ideias que tu pode aplicar nesses projetos, né? E eu acho que sim, quando tu pergunta sobre a questão de viabilidade econômica, sim, a gente tem questões de viabilidade econômica que estão associadas a esse projeto, mas acima de tudo tu tem uma questão de uma responsabilidade social que tu traz ao tu utilizar essa estratégia. Porque tu tá evitando a demolição de uma estrutura existente, tu tá conseguindo manter a história, a percepção da que as pessoas têm, o imaginário que elas têm sobre aquele local. Tu não tá, tipo, tirando aquele espaço que por décadas ficou lá de pé e colocando algo no lugar. Não, tu está requalificando aquele local, né? Que inclusive tem prédios tombados, né? Que são feitos, né? E também tem a questão da sustentabilidade, né? Porque eles acabam ficando mais eficientes também. Questão de energia, questão de uma série de outros fatores, né? Essa é uma contribuição interessante, assim, que tu aborda da sustentabilidade, que tem um conceito que até a gente já usou bastante, né, Renan? Do Carl Elephant. Do Carl Elephant, que ele traz uma ideia muito legal. Ele é um arquiteto americano que ele fala o seguinte, que o prédio mais sustentável é aquele que já está construído. Então, no momento que tu faz a demolição de um prédio para colocar outro no seu lugar, ele já não nasce um prédio sustentável, né? Então, esse é um pensamento muito interessante sobre o retrofit. E por isso também tem tantas políticas de incentivo ao retrofit na União Europeia, nos Estados Unidos, Canadá. Enfim, todos esses países a gente vê que existem políticas públicas super bem estruturadas para a condução do retrofit. Pegando o gancho das políticas públicas, né, e da importância de ter uma regulamentação, né, eu sei que depois a gente fale um pouco sobre isso, a gente está buscando isso em Canoas, é a questão do seguinte, geralmente, né, na grande maioria podemos dizer até que em 100%, né, esses prédios estão bem localizados, né, como eu falei, a cidade foi crescendo e o centro ele começa a ficar em desuso. Então o que acontece?
nessas regiões tu já possuem serviços urbanos consolidados. Rede de água, eletricidade, esgoto, linhas de ônibus, posto de saúde, enfim, tudo isso está consolidado. Então é muito mais barato para o Estado, né, tu reutilizar aquela estrutura, né, e do que tu expandir para a periferia, né, e tu ter que levar essas redes, né, esses serviços, né, policiamento, saúde, para esses bairros, né? Então, até aproveitando, então, Renan, que a gente daí então entra nesse assunto, porque eu sei que tu é bem envolvido com essa questão, porque nós não temos aqui uma lei municipal, né? Sim. Para o retrofit. E eu sei que tu está bem engajado com isso, né? E como também a cidade também, ela tá visivelmente mudando, né? Existem muitas construções, muitas, demais até, mas também indo para as periferias, né? Porque os centros, os pontos mais importantes ainda permanecem com prédios bem mais antigos. Mas se a gente conseguisse resolver esse problema da lei, o que iria impactar para nós aqui na cidade? O que seria positivo para os negócios, para os novos investimentos? Assim, antes de entrar especificamente nessa questão da lei, eu acho que é importante fazer só esse link, assim. Sim, a gente acaba se envolvendo bastante, né, com essa questão, e pedindo, né, realmente, se colocando à disposição, ajudando a construir, mas pedindo para o poder público regulamentar isso. Por quê? Porque, como o Valdir estava colocando, a gente percebeu, principalmente, que mais do que um incentivo, do que uma vantagem econômica de reaproveitar a estrutura, o ferro subiu, a estrutura já está pronta, tu começa a trabalhar ali imediatamente, não depende tanto do tempo, enfim, que são vantagens. A gente percebeu o quanto que a sociedade, o quanto que o entorno, que realmente aquela comunidade valoriza esse tipo de trabalho e acaba posicionando, né, a empresa que está se dispondo, que está tendo essa coragem de assumir aquilo, entregar e devolver a vida, vamos dizer, normal para a cidade, devolver a segurança, devolver o ambiente amigável, né, do entorno. Eles desenvolvem um carinho imenso, né? Então, o que a gente tem visto é isso. Um receio, vamos dizer, do primeiro retrofit foi que, de repente, o mercado não tivesse uma aceitação, que tivesse uma tarimba sempre. Esse prédio era abandonado, isso aqui não. E foi justamente o contrário. As pessoas... A gente nunca escondeu, sabe? Essa é a diferença. A gente nunca escondeu isso. A gente sempre deixou isso muito claro. Esse é um projeto de retrofit. A gente está reaproveitando. E qualificando isso de forma assim... esse aqui é um prédio que... tu está recebendo um prédio novo, por exemplo, com uma planta... né, aquela retrô, assim. Então, explorando as vantagens daquela planta, os benefícios, e revitalizando, né, todo o espaço, né? Revitalizando todo o espaço. Então, porque acho que um dos exemplos teus é o prédio da Santos Ferreira, né? Sim. Que foi retrofit e, na verdade, eu acho que até implementou o entorno mesmo. Com certeza. Porque ele já tem novas obras. Ele motivou todo um desenvolvimento da região. Isso... E até eu acho que é uma questão até social, né? Um problema social, né? Com prédios certeza. Abandonados, porque geralmente são invadidos. Né? Então, agora sim, voltando para a pergunta original, a gente participa, sim, tá trabalhando num projeto de lei, tá, para regulamentar, tá justamente no momento de consultar os principais envolvidos, né, as entidades, enfim, as pessoas que estudantes, né, os apaixonados pelo assunto, para tratar de alguns temas, assim. O incentivo fiscal, né, que seria bem importante. Acho que é um movimento. A regulamentação, né, para que incentivem outras pessoas a fazer e que possam ajudar, né, nesse movimento de requalificar a cidade. E eu acho que um ponto importante para Canoas que acho que de debate é a questão da BR-116, né? Sim. Que também é um outro espaço que precisaria muito ser revitalizado, né? A gente conversa bastante sobre isso. Ela foi importante, ela é fundamental, né? Ela foi fundamental para o desenvolvimento de Canoas, mas com o passar dos tempos e o alto fluxo, né, de veículos, ela foi perdendo qualificação, né? Ela foi perdendo qualidade de uso e foi ficando um pouco abandonada, né? Justamente. Ela tem esse aspecto, sabe, feio, né, para a cidade, né? Ainda mais que a entrada principal de Canoas é a BR-116. Então, e ela é extensa, né? Então acho que esse acho que é o principal desafio de Canoas, né? Canoas tem poucos prédios abandonados, tem alguns, né, mas não são
não é expressiva essa quantidade. Eu acho que o principal ponto seria a BR, né? A gente, como sociedade, precisa enxergar, identificar uma forma de qualificar a BR-116. Acho que isso traria vida a Canoas. Sendo que, daí eu não sei como seria, né? Porque o teu foco mais é residencial, né? Porque, assim, a BR-116 é bastante comercial. A gente percebe que a maioria são prédios e pavilhões comerciais, né? Mas certamente caberiam novos projetos, inclusive residenciais ali. Eu acho Ou que mistos. eu acho que esse é um bom tema a ser explorado, assim. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada, assim, em algumas operações que podem ter sido feitas e que tiveram sucesso mundo afora e se espelhar nelas. Por vezes não é... quando a gente pensa BR, a gente tem que pensar ela de uma forma muito global, né? A gente tem que pensar também numa esfera talvez mais metropolitana do que só Canoas, né? Porque ali tu tem esse eixo que ele... Enfim, ele é um corredor que nós temos o trem, a gente tem também os veículos, ele tem geração de ruído, ele tem uma série de problemáticas que podem ser encaradas e que pode ser pensado uma solução conjunta. Eu acho que não tem uma receita pronta, né, Renan? A gente sempre conversa bastante, Sim. mas talvez alguma operação de substituição. O Renan me trouxe umas ideias interessantes, daqui a pouquinho de troca de índice, ou talvez uma operação consorciada que pense toda essa BR, esse trecho. Eu acho que isso precisa se sentar na mesa e discutir mais assim no detalhe, e vendo assim exemplos mundiais, ver o que poderia ser feito. Mas, com certeza, eu acho que do ponto de vista urbanístico, é um dos principais gargalos que a gente precisa se debruçar em Canoas para conseguir pensar, assim. E, às vezes, se a gente chega com uma solução pronta e apresenta essa solução para a sociedade pode apresentar uma certa resistência. Então, é importante que essa solução ela seja construída através de um mais de base, assim, da sociedade mesmo. Que, acho que se a gente for conversar com a população canoense, todo mundo vai dizer que realmente a BR é um problema. Mas se a gente apresentar uma solução para ela, provavelmente 60% da população, por não ter participado da solução, vai dizer que a solução não é boa. Então, eu acho que tem um caminho, talvez, que precisa ser percorrido aí para construir uma estratégia para a BR. Eu acho um pouco também tem o interesse público, né, também, em conseguir realizar, né? Exato. Porque seria bem interessante, tanto, e um dos outros pontos também que eu vejo que precisaria de uma revitalização é justamente o lado do centro de Canoas, né? O lado de lá, né, que a gente chama. Porque lá realmente encontram-se um grande número de prédios mais antigos e construções mais antigas, né? Mas, e na verdade, assim, ir trazendo com o retrofit, então, essa nova cara, desenvolve toda a região em vários pontos, né? Autoestima até para as pessoas que moram no entorno e trazem mais negócios, né? Trazem mais novos investimentos, mais interesses. É isso que eu vejo que talvez falte em Canoas. Aquilo que tu falou a coragem dos empresários também em querer investir também nisso, né? Quando é o nosso entendimento, né? Quando tu regulamenta, tu tem regras claras, então tu facilita. Só o fato de regulamentar já é um incentivo. Com certeza. Sabe? Porque tem muito risco envolvido. Tem muita legislação envolvida. Por exemplo, plano diretor pode ter mudado, questão dos bombeiros, que é um ponto crítico, né? Então, tu sempre vai ter a reaprovação ou a própria requalificação, se é que hoje o nosso Código de Obras não permite esse reuso, né? Então, tu tem uma série de pontos que tem que ser atualizados, né, para permitir isso. A questão das vagas. Imagina assim, tu tem prédios antigos no centro de Canoas que não possuem vaga de garagem. São Paulo, por exemplo, já é um outro nível. São Paulo, nas regiões, como exemplo, né? Nas regiões próximas ao trem, tá? Eles estão no movimento contrário. Eles não permitem que tu construa vaga de garagem. Por quê? Porque ele não quer carro circulando naquela região. Sim. Entende? Aquela região é para quem vai usar o transporte público. Ponto. Aqui não. Aqui a gente tem a obrigatoriedade, por exemplo, de uma vaga. Então, isso impede, por exemplo, que tu pegue um prédio, sei lá, um Ipicuê, que é um prédio que está, de repente, subutilizado, né, bem localizado e tal, poderia sofrer um processo gigante de retrofitting e requalificar o uso dele. Ele ia barrar na questão das vagas. Né? Tu tem aquele prédio clássico na Cândido Machado que pede por vida, né? O laranja aquele. Também, ele bate direto numa questão de vaga.
Enfim, então a gente precisa enxergar isso de forma muito ampla, muito aberta, né? E poder debater para, como o Valdir falou, construir junto um plano, né? Para que nos próximos anos a gente veja a evolução da cidade e consiga eliminar, né, esses elefantes urbanos, né? Com certeza. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. É uma pena, né? Porque a gente vai daí em contraponto com o transporte público daqui, que não é tão eficiente como, de repente, São Paulo, né? Sim. Porque daí as pessoas precisam de um carro, né? Em tese. Mas é o que tu falou ali da BR. Não deixa essa questão de enxergar os outros como referência, né? Essas cidades que já implementaram, já têm sucesso. É um pouco do que a gente vai passar, a gente só está um pouco atrasado. Então, assim, a BR ela tem a desvantagem do trem, mas isso pode ser enxergado como uma vantagem. Positivo. Então, se Como tu conseguir, positiva, claro. se tu conseguir densificar aquela região para o uso que vai utilizar o trem, né, para o tipo de uso que vai ver o trem como um benefício, tu qualifica o uso, tu gera movimento e tu vai atrair o comércio para aquela região, entende? Então, é uma questão de... Que é o problema que nós temos no centro, né? Nós não temos esses olhos voltados para ali, porque realmente é um local central e tem muitos prédios ali, né? Que precisariam ser revitalizados. E eu acho que o Valdir pode colocar um pouco né, sobre a questão da importância do urbanística, vamos falar assim, do uso misto, né? Porque é isso também, né? Se a gente não pode ficar com esse conceito que o centro é comercial e o bairro é residencial, né? E daí tu tá gerando um movimento diário que de noite o centro é abandonado. Acaba. Então, depois das 6 acaba. Eu acho que, de repente, a solução está nessa... justamente viabilizar essa mistura, né? Esse uso misto. E isso é um ponto muito interessante, né? Tem um conceito na arquitetura que... Talvez eu traga alguns conceitos aqui que não sejam muito familiares para vocês, mas é algo que a gente discute muito na arquitetura, por exemplo, que é o conceito da fachada ativa. O que seria a fachada ativa? É quando tu passa em um prédio e que a base daquele prédio, ela tem uma conexão com a rua. E essa conexão, por exemplo, assim, um barzinho, um restaurante, em cima tem pessoas morando. Mas embaixo, todo um comércio atuando, assim. Atuando. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que é uma cidade que, por vezes, existe muita crítica sobre ela, e eu enxergo de uma outra forma. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade que ela é muito criticada pelo excesso da altura, pelos arranha-céus. Eu talvez poderia estabelecer uma crítica também a alguns pontos do excesso de altura. Mas Balneário Camboriú tem algo que é muito interessante. Os prédios são sempre compostos por fachada ativa. A base dos prédios é o prédio lá de apartamento de 20 milhões. A base do prédio ela é um comercialzinho, é uma lojinha, é um barzinho, é algo que vai trazer vida para aquele local. Então, o que isso faz com a cidade? Deixa a cidade segura. Quem é a segurança da cidade? São as pessoas que elas estão cuidando, que elas estão olhando, que elas conseguem descer. Eu tô à noite vendo um filme, quero descer, beber alguma coisa, comer alguma coisa. Tu vai estar tranquilo, porque tem movimento. Tá movimentado, tem pessoas, né? Então, isso deixa cidades interessantes. Aí a gente tem alguns livros aí, do Jangel, da Jane Jacobs, que são alguns urbanistas assim importantes, que eles vão abordar isso e eles vão falar o porquê disso. E eles exploram que as cidades mais interessantes do mundo, quando a gente vai falar assim, quais são as principais referências? Copenhague, Amsterdã, sempre tem essa particularidade, uso de fachada ativa. A cidade, ela se construída mais para as pessoas do que para os automóveis. De que a vaga de estacionamento, sim, ela é importante na rua, a gente precisa e tal, mas ela não é o mais importante. O mais importante é o espaço onde a pessoa vai sentar, que ela vai usufruir a cidade. Então, pensar isso num plano diretor, pensar em instrumentos de incentivo, acho que é muito legal. Claro que a gente sai um pouquinho do retrofit, mas aí eu trago um pouco até do que a gente fez lá em Porto Alegre. O Cais Rooftop foi o primeiro retrofit a partir do novo plano diretor do Centro Histórico de Porto Alegre. A gente teve a possibilidade de, junto com o Kleber Sobrinho, que o Renan antes pontuou, desenvolver esse projeto para eles. E um dos nossos requisitos iniciais que a gente conseguiu pactuar com o Kleber, e o Kleber é um cara com muita visão, com muita sensibilidade, foi de implantar uma estratégia de fachada ativa. Então, quando a gente acendeu aquele prédio, a gente está numa zona um pouco morta do centro,
que trouxe uma vida absurda. A gente tirou todas as grades do prédio, a gente deixou apenas vidro e o prédio está 2 anos funcionando, não teve nenhum histórico de quebrar vidro, de estragar alguma coisa. Por quê? Porque está iluminado, as pessoas estão circulando, as pessoas estão vivendo aquilo, a fachada está ativa. Então, às vezes, a gente fica preocupado sempre que quer botar uma cerca, uma cerca elétrica. Isso acaba, por vezes, até trazendo mais insegurança do que segurança. O Jaime Lerner, que foi governador do Paraná, foi prefeito de Curitiba e era arquiteto, urbanista, ele dizia que a insegurança do teu edifício, ela é diretamente proporcional à altura do teu muro. Então, quanto mais alto o teu muro, mais seguro tu estás ali dentro. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Não que a gente não tenha que ter estratégia de segurança. É evidente que a gente tem que ter. Mas, assim, a gente talvez distensionar, pensar nessa estratégia de gentilezas urbanas que a incorporadora Casa também já tem aplicado bastante nos seus empreendimentos, ali no urbano, por exemplo. No urbano, nós não temos uma cerca na frente do prédio. O prédio está conectado à rua. Né? Sim. Entendeu? Essas estratégias são importantes. Mas tu sabe que eu vejo que eu acho que até é uma questão cultural também, tá? As pessoas têm ainda um pouco de preconceito em prédios mistos. Porque, assim, eu concordo contigo totalmente que gera mais segurança e gera mais movimento, mais vida. Mas, por outro lado, quem tá pensando em comprar, e eu acho que é totalmente cultural da cidade, é achar assim, não, mas tem um comércio embaixo, vai desvalorizar meu apartamento, meu imóvel. Então, tem muito disso também. Eu já presenciei muito isso. Né? Porque eu também fui gerente de um empreendimento onde era misto, né? 30 lojas embaixo e toda a parte residencial em cima. E o discurso era praticamente sempre o mesmo. Mas eu não vou pagar isso por um comércio que vai ter embaixo. Então, eu acho que ainda a gente bate na cultura. Mas Balneário Camboriú tá aí pra quebrar a nossa cultura, né? Sim. Trazer a cultura de lá pra cá. Mas aqui é isso. Olhar, né, Aqui eu acho que tem ainda um pouco desse preconceito, né? Sim. Mas eu concordo contigo, dá muito movimento, né? Com certeza, da vida, né? E estimula outras coisas no entorno também. No fim, acaba se tornando um bairro dentro de um bairro. Porque no momento que tu tem tanto serviço à tua disposição, tu não precisa pegar mais o carro. Daí não tem tanta necessidade do carro, da vaga de garagem e tal. Porque tu não precisa do carro. Esse conceito da cidade zoneada, ele é um conceito muito modernista, assim, que vem ali do Lúcio Costa, lá de Brasília, daquela ideia de que a cidade, aqui é o setor das casas, aqui é o setor dos comércios, aqui é o setor das oficinas, que é como Brasília foi construída. E isso a gente vem aí numa construção de que a cidade ela tem que ser toda compartimentadinha, né? Mas eu acho que isso ficou ali no século XX, eu acho que século XXI, o novo jeito moderno de morar é justamente misturar os usos. Não que todos os prédios tenham que ter comércio na sua base, mas que alguns prédios possam ter e isso possa ser aceito de uma forma interessante. Né? Olha aí, Renan, baita dica, hein? Para as novas construções. Dando spoiler. Tá vendo? Dando spoiler. Bom, falamos então da BR-116, né, de revitalizar, e o retrofit no mundo. Como é que isso acontece hoje que vocês enxergam? Eu sei que tu trouxe referências, né? Uma grande conversa aí que o Renan, a gente conversa muito, né? Eu acho que essa é uma relação interessante, assim, entre uma construtora e a equipe de arquitetura precisa ter muito essa troca, porque por vezes a gente tem muito a ideia, fica só no conceito e a gente não tem aquela vivência de mercado, né? A gente não tem esse olhar de mercado que é incorporadora, comercial, assim, que tem que ser, né? Tem que ser vendável, né? Tem que ser vendável. Alguém do outro lado vai querer adquirir esse imóvel. Então, essa troca, ela é super importante. Acho que é muito saudável esse processo, assim, entre construtoras e equipes de projeto, né? E a gente conversa muito, eu e o Renan, sobre essas questões. Mas como é que é feito no resto do mundo que eles conseguem materializar isso, né? E aí até eu fui dar uma investigada em alguns modelos aí, um que me chamou a atenção é o super bônus da Itália, assim, que a partir daí da pandemia, eles implantaram uma política pública de isenção total de impostos para quem fizesse, vamos dizer, usar o termo retrofit, né, nas edificações, obviamente com uma série de regras, assim, porque se tinha um objetivo a ser alcançado como sociedade. E até hoje eu trouxe para o Renan muito em função da guerra com a Rússia, o fornecimento de energia para a Europa, que teve todo aquele aumento do custo energético da Europa, a Europa teve que toda se redesenhar na sua matriz
energética, enfim, teve uma série de questões também que impulsionaram isso e fizeram que os países tivessem que criar algumas estratégias para melhorar a eficiência energética do país. E uma das estratégias foi essa, de bonificar as pessoas que utilizassem soluções de retrofit em seus edifícios, né? Que trouxessem eficiência energética. E aí o que seria? Substituição de esquadrias por esquadrias com vidro insulado, que é aquele vidro com câmara de ar, sabe? Duplo, assim, que ele tem um desempenho térmico acústico superior. A substituição da iluminação por mais eficiente. Substituição de revestimentos térmicos externos para dar eficiência energética para a edificação. Então, é claro que tem todo um regramento por trás, tá? Que eu acho que sempre regramento a gente tem que tomar cuidado, né? A regra ela precisa existir, mas ela também não pode inviabilizar o processo, né? Se a gente ergue muito a régua da regra, a gente acaba inviabilizando. Mas tem um regramento para conseguir atingir um objetivo. E para isso, tu dá um super bônus, que é uma isenção integral de impostos e mais um bônus de 10% de subsídio. Olha aí que interessante. Então, olha que bacana de se pensar numa estratégia assim para o Brasil. Tu sabe que, escutando assim, tu falar, eu penso, tem um assunto para um podcast específico aqui sobre... o desenvolvimento, né, do modelo de construção, né? Isso seria bem interessante. A gente como um todo, né, o cenário da construção civil nacional, ele é muito ultrapassado, né? Tanto nessa questão que o Valdir está colocando de tipos de materiais, né, mas principalmente quanto à eficiência, né? Então, eficiência térmica, eficiência acústica e energética. A gente ainda desperdiça, né, muitos recursos naturais, né? Água, enfim, minérios, né? No processo de construção. E o mundo já tem mudado isso, né? Já há anos, já não utiliza mais esses parâmetros. Mas, pegando o gancho, eu falo só como complemento, que precisa vir junto, né? Não está diretamente ao retrofit, mas acho que está nos incentivos. Canoas passou por uma enchente, né? Então, a gente tem outra frente de trabalho, não desse projeto de lei, mas numa revisão do Código de Obras, que está sendo construído junto com as demais entidades, né, SIC, SEACA, SOCI, onde a gente vai pleitear também incentivos, por exemplo, como o IPTU verde, né, que Porto Alegre implementou recentemente, onde, por exemplo, tu tem ações de telhado verde ou de melhorias energéticas, que nem o Valdir falou ali, para garantir, na prática, o quê? Tu melhora o conforto térmico da tua casa, tu vai consumir menos energia, Com certeza. Vai usar menos o ar-condicionado, ou que tenha um ar-condicionado mais eficiente. E a prefeitura, de certa forma, né, o Estado... estimula isso. Ele te dá uma desoneração, né, simbólica, mas é uma desoneração. E Canoas precisa. Canoas passou por uma enchente, Canoas sofre com alagamento. Então, Canoas precisa rever urgente isso para estimular, né, o uso de cisternas, então, empreendimentos maiores, loteamentos, né, condomínios fechados, né, isso tem que ficar... a gente pode contribuir, né, muito mais, eu acho, para essa melhoria do desempenho da cidade. Né? Mas eu acredito que essas modernidades para sustentabilidade, tu que trabalha com construções, deve ter um custo mais elevado ainda, né? Ou não. Para fazer uma cisterna num empreendimento, para tu botar placas solares, tu vai ter custo, um vidro duplo... uma laje que seja, né, que tenha já uma acústica, tu vai ter um valor maior que tu vai ter que investir, né? Sim, de certa forma, sim. Mas eu acho que tudo, o custo ele sempre está relacionado à performance no tempo, né? Então, pode ser que no imediatismo, ali na construção momentânea, ela vai ter um custo mais baixo, sim. Mas a tua operação de manutenção, ela pode ser tão cara que em 2 ou 3 anos, aquele custo que tu economizou ali na construção... Tu diz de uma construção tradicional. Tradicional, exatamente. E que em 2 ou 3 anos, só de manutenção ou de uma eficiência baixa da edificação, o custo energético que ela vai te causar, o incômodo sobre a manutenção, infiltrações e tudo mais que isso pode te gerar... tu já perdeu toda aquela economia inicial. Então, assim, a gente percebe, assim,
a eficiência, assim, é que, claro, a gente sempre busca referências externas, eu não gosto também de ficar muito só no externo, porque a gente tem também modelos muito bons aqui no Brasil que podem ser seguidos. Mas a gente tem sistemas externos, né, que são utilizados e são muito bons. E são exemplos bons. Eu não vou comentar sobre isso porque eu vou acabar dando spoiler, né? Mas não, brincadeira. Mas sim, a gente trabalha muito nisso, a gente é um entusiasta, né, realmente dessa parte de inovação, de tecnologia de materiais e de sistemas, né? E em breve, né, no nosso próximo lançamento, a gente vai trazer isso bem forte, né? Com essa questão da parede ventilada, da questão de conforto térmico acústico, visando justamente isso que o Valdir falou, visando a médio e longo prazo, um menor custo operacional menor, e com isso mais rentabilidade para os investidores, né? Acho que esse é o ponto. Mas acredito que se tu trouxer isso, e vai ser uma novidade, vai impulsionar outros empresários da construção civil mesmo, né? Talvez a implantar novos projetos, né? Mas eu acredito ainda que esses novos projetos, eles estão mais voltados para uma classe de padrão mais elevado. Não pega aí Minha Casa Minha Vida, que é o maior número de empreendimentos aqui em Canoas, né? Então, vai acabar pegando um padrão mais elevado de público, né? Mas inicialmente, acho que sim. Eu acho que até pelo custo. Que escala... Mas isso é interessante, que tu trouxe um ponto que eu acho que é legal, assim. O novo programa Minha Casa Minha Vida, o último que foi lançado, ele traz a abordagem do retrofit, né? Ele permite, ele cria essa possibilidade de utilizar retrofit para Minha Casa Minha Vida. A gente vê que foi difícil de implementar porque ele tem um regramento muito forte, assim, o Minha Casa Minha Vida, as unidades elas são muito compactas, então é difícil tu conseguir usar o retrofit, mas tu já vê que já tem ali também uma sementinha da utilização do retrofit. Talvez isso precisa ser aprimorado, precisa ser repensado a questão de custos, né, para se aplicar nisso, mas eu acho que é algo importante, assim, também de ser abordado ali dentro do Minha Casa Minha Vida. Bem interessante, Embora eu acredito que ainda o custo para se manter uma obra sustentável, ainda hoje ela é elevada e vai, talvez, com o tempo, e talvez com mais empreendimentos e mais utilização, venha a reduzir custo, até de repente para alcançar um programa federal, né? Minha Casa Minha Vida. Mas deixa eu perguntar para vocês, então, para a gente já encerrando, uma mensagem para os cidadãos de Canoas sobre a importância de acreditar no potencial da nossa cidade e na transformação urbana que o retrofit pode trazer. Porque, como eu falei para vocês, né, Canoas, ela é muito cultural, assim, né, as pessoas são muito fechadas ainda, né, em vários conceitos. O retrofit é uma novidade, cada vez a gente vê mais, mas ainda é uma coisa que é meio nebulosa, por isso que eu pedi para vocês conceituarem no início, de forma simples, né, o que é o retrofit. Mas o que vocês me dizem sobre essa questão de uma mensagem para as pessoas? Posso começar? Claro. Posso? Não, é um desafio, né? Trazer uma mensagem sobre o retrofit. Eu sei. Mas, primeiro, assim, eu acho que Canoas, a gente tem que observar Canoas como Canoas é uma cidade de altíssimo potencial imobiliário. Né? Ela está posicionada numa região do Rio Grande do Sul extremamente estratégica, isso acho que todo mundo sabe disso. Sim. Ela tem uma conexão direta com Porto Alegre, que é a nossa capital administrativa, enfim. Nós temos todas as conexões com o litoral, Serra Gaúcha, aeroporto. Para quem usa o aeroporto, Canoas é uma cidade muito mais interessante do que Porto Alegre. Tu está a minutos ali do aeroporto internacional. Canoas é mais perto do que algumas regiões de Porto Alegre, por exemplo, Zona Sul. Com certeza, com certeza. E é uma cidade que tem um potencial, quando tu olha todos esses detalhes, tu diz, nossa, Canoas é uma cidade que tem um potencial absurdo. A gente tem um centro que está ali pipocando para que a gente consiga implementar estratégias de retrofit. Assim, acho que tem muito imóvel aí com alto potencial de ser aplicado. Eu acho que iniciativas como essa de um podcast, para a gente trocar uma ideia, trazer alguns conceitos, bater um papo, levar trazer à luz... à tona, né? Isso. Trazer à tona esse assunto. Exatamente, trazer à luz da sociedade temas como esse, eu acho que já é
pontapé inicial para a gente começar a explorar esses temas. E outra é o desenho das políticas públicas. Eu acho que, inevitavelmente, projetos estruturantes como esse, eles passam por um desenho de política pública importante. Então, eu acho que é importante o engajamento político, a união sobre o tema. A gente sabe que tem... eu gosto muito daquela... Tinha um amigo que falava que existem leis que pegam e outras que não pegam, né? Sabe? Então, fazer com que essa lei que está se desenhando para o retrofit seja uma lei que pegue. E para ela pegar, talvez com um tensionamento social, com a população elogiando as iniciativas, sabe? Incentivando esse tipo de solução. Legal. Bom, eu vou dividir em duas partes, né? Primeiro, acho que para os proprietários, né, dessas edificações que potencialmente poderiam ser aplicadas para esse tipo de política, eu acho que é uma mensagem assim, de mais engajamento, né? Enxerguem aquilo como enxerguem o tamanho do dano que aquilo está causando para a cidade, né? Para a imagem da cidade, e não se apeguem naquilo com sentimento, né, ou com a questão financeira, do que aquilo já trouxe de ganho. O apego emocional, né? Isso, muitas vezes. Né? Não, tentem desvincular isso e tentem enxergar o quanto reverter aquela condição de abandono, enfim, pode melhorar a cidade, o entorno, a comunidade e a sociedade, né? Às vezes a gente acaba, né, conhecendo muitos proprietários, assim. Às vezes são umas coisas simples de uma briga familiar, de uma discussão de um divórcio, uma coisa, e está gerando todo um dano social sem precedente, né? Então poderia ser minimizado. Então tenham essa empatia, né, primeiro, e ajudem a cidade, né, a se desenvolver. E o outro é com relação aos demais, né, os comércios que sofrem com isso, os lindeiros, né, a comunidade como um todo. Eu acho que participem, né? Se envolvam, procurem as suas entidades, a sua comunidade, né? E trabalhem para isso. A gente não pode desistir da cidade. A gente tem que estar preocupado com o entorno, né? Não só com a nossa casa, com o nosso condomínio. A gente tem que se preocupar com esse entorno. Com tudo. E como o Valdir falou, buscar formas de que com essa participação a gente crie soluções, né? Não existe uma solução pronta para a cidade, para a BR, enfim. São soluções construídas com esse debate. Então, procure as suas entidades, procure as suas associações de bairro, enfim, e participem, se envolvam. Eu acho que parte da sociedade, né, esse movimento, para tornar Canoas uma cidade melhor, uma cidade mais agradável, né, de se viver. E eu acredito muito na divulgação disso tudo também, né? Quanto mais nós falarmos, mais ações a gente pode ter também, né? E criar até para a sociedade, né? Trazer à tona, trazer conhecimento às pessoas, né? Essa é uma parte importante. Legal. Mas, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Gostaria que vocês deixassem, então, o @ lá de vocês para as redes sociais, para que as pessoas possam seguir o trabalho e entender o dia a dia de vocês. Renan, por favor, diga aí o teu... Da incorporadora. O nosso @ do escritório A3 Arquitetura, dá para dar uma pesquisada aí, mas é @A3arquitetura.engenharia. Agora eu não me lembro se tem esse ponto, mas eu acho que sim. Depois a gente coloca. A gente atualiza isso. Eu fui consultado, me pegou nessa pergunta. Mas assim, o @ da casa é @casaincorp. @casaincorp. Depois a gente põe, acho que junto no... E nas redes sociais de vocês a gente vai conseguir entender também um pouco mais sobre o assunto que a gente trouxe hoje, né? Com certeza. Com certeza. Até agora, nos próximos dias, a gente está tendo a inauguração do Cais Rooftop em Porto Alegre. Vai ter um soft open lá, um rooftop maravilhoso que Porto Alegre Estendeu o convite aí para as pessoas que estão ouvindo. Conhecerem esse lugar incrível que vai ser entregue. E eu tenho certeza que em breve teremos o Casa Link, né? Que também está sendo... finalizado aí. Já finalizado, entregar para Canoas. Legal. Mas muito bom a conversa. Eu acho que a gente pode marcar novos podcasts com novos assuntos para a gente poder ajudar também a cidade de Canoas a crescer, né? Com certeza. Obrigado. E eu, então, sou a Vivian Carvalho, corretora de imóveis. O meu @ é corretora Vivian Carvalho. E espero vocês no próximo programa.